Boa tarde a você que ouve o canal Voz de Sião. Nós estamos aqui nessa tarde para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus aos seus corações. E o tema da reflexão que nós queremos trazer hoje para cada um de vocês é o grande amor que Deus tem pela nossa vida e a prova desse amor. A palavra do Senhor nos declara que Deus, Ele nos ama, que Deus ama a todos nós, que Deus ama a nossa vida. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele não apenas ama teoricamente, mas Ele provou esse amor. E é sobre esse assunto que nós queremos falar hoje, sobre a prova do amor de Deus pela minha e pela sua vida. E para falar sobre esse tema, nós queremos ler aqui o texto de Romanos, no capítulo 5, que vai nos declarar que estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. A palavra do Senhor nos declara que nós, toda a humanidade, nós caímos no pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus, Ele estabelece o homem ali no Jardim do Éden e Deus dá apenas uma ordem para o homem. Deus declara que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha o direito livre de comer de qualquer árvore que tinha no Jardim do Éden, mas a Bíblia diz que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, eles morreriam. Então Deus tinha estabelecido um princípio para o homem viver, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que o homem desobedece à ordem de Deus. E por causa dessa desobediência, o homem se afastou de Deus. Ao passo que a palavra do Senhor nos mostra que o afastamento de Deus causa morte espiritual. O homem afastado da única fonte de vida que é Deus, ele morre espiritualmente. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então o pecado ele trouxe morte espiritual para toda a humanidade. A Bíblia vai nos declarar que como mortos espirituais nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia nos mostra lá em Gênesis que a terra é maldita por causa do pecado do homem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, por meio do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então a palavra do Senhor nos mostra que por meio do pecado de Adão, entra o pecado na humanidade, e junto com o pecado entra a morte espiritual. E a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, porque todos nós pecamos. Então o pecado de Adão, ele não afetou apenas a natureza dele. O pecado de Adão afetou a nossa natureza também. Nós herdamos a mesma natureza pecaminosa de Adão. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo que os ímpios se alienam desde a sua madre. É por isso que a palavra do Senhor vai nos declarar que Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós seres humanos já nascemos numa condição de pecador. Todos nós já nascemos com o nosso coração depravado. Todos nós já nascemos numa condição totalmente pecaminosa e longe de Deus. No entanto, a palavra do Senhor vai nos declarar que Deus ele não desistiu da humanidade. A Bíblia vai nos mostrar que por mais que o pecado tenha entrado na desobediência de Adão, assim também a vida e a justificação entrou por meio da obediência de Cristo. Ao passo que Romanos capítulo 5 vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça na nossa vida. Então, onde abundou o pecado por meio da desobediência de Adão, abundou a graça por meio da obediência de Cristo. Então, a palavra do Senhor nos mostra que Deus ele não desistiu da humanidade. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia mostra que o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia mostra que o mundo, por causa do pecado, ele se tornou maldito, ele se tornou depravado, ele se tornou perdido. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Deus ele não desistiu de nós. A Bíblia nos mostra que Deus, mesmo assim, ele nos amou a tal ponto de provar esse amor. E como ele provou esse amor? Ele provou enviando Jesus para morrer a seu tempo
por homens ímpios. É isso que Romanos capítulo 5, versículo 6 diz, que nós estávamos sem forças, mas Cristo a seu tempo morreu por homens ímpios. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos o perdão de Deus, mas a Bíblia mostra que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós pecadores. A Bíblia nos mostra que a morte de Cristo foi uma morte substitutível. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia nos mostra que Cristo levou sobre si o castigo que deveria recair sobre a minha e sobre a sua vida. E essa é a maior prova do amor que Deus tem pela nossa vida. A Bíblia diz aqui que dificilmente alguém morrerá por um homem bom. Talvez alguém poderia ousar morrer por uma pessoa boa. No entanto, a Bíblia diz que Deus provou o amor dele para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda homens pecadores. A Bíblia nos mostra que Deus prova o grande amor que ele tem pela nossa vida, em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda homens pecadores. 1 de João capítulo 4, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Deus demonstra o quanto nos ama, em ter enviado Cristo para morrer em nosso lugar, para nos trazer a justificação dos nossos pecados. Então Deus provou o quanto te ama, Deus provou o quanto me ama por ter enviado Jesus Cristo para tomar sobre si o castigo dos nossos pecados. A gente não merecia, mas a palavra do Senhor nos mostra que Cristo nos amou, independentemente dos nossos pecados, independentemente das nossas falhas. Ele morreu na cruz para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar do perdão e da salvação do Senhor. É por isso que o Agostinho de Hipona, ele dizia que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor pelas nossas vidas. Por isso, se você quer esperança, olhe para a cruz. Se você quer o perdão, olhe para a cruz. Se você quer transformação para a sua vida, olhe para a cruz, porque foi na cruz onde Cristo provou o quanto ama a sua vida e a minha vida. Então, a Bíblia nos mostra que essa é a maior prova do amor que Deus tem por nós, foi o fato de Cristo ter morrido na cruz em nosso lugar. A cruz, a morte, deveria ser nossa. A gente era que merecia a morte, mas a Bíblia diz que Deus, para não julgar a nossa vida, Ele julgou a Jesus em nosso lugar. É por isso que Cristo diz que ninguém tem amor maior do que esse, em dar a vida pelos seus amigos. Isaías capítulo 53 diz que todos nós nos desviamos como a ovelha se desvia do seu aprisco, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós, para que hoje eu e você pudéssemos ter o acesso à graça, o acesso ao perdão, o acesso à salvação. Então Jesus morreu para que nós pudéssemos ter perdão e salvação, para que hoje nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, mas a palavra do Senhor nos mostra que depois de justificados pela fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus através da morte de Cristo. Então, o relacionamento que foi quebrado no Éden foi reconciliado em Jesus Cristo na cruz. Cristo nos reconciliou com Deus quando Ele morreu na cruz em nosso lugar. Mas a palavra do Senhor nos mostra que nós somos reconciliados com Deus a partir do momento que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Cristo morreu para nos dar a graça, mas o acesso à graça é a nossa fé em Cristo Jesus. O acesso à justificação e à reconciliação é a fé que nós exercemos naquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário. E a fé que salva é uma fé que é acompanhada por arrependimento, que faz com que a gente rejeite os nossos pecados. Então, hoje nós precisamos crer naquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morreu para provar o quanto nos ama, Ele morreu para nos dar justificação e perdão. No entanto, a palavra do Senhor nos mostra que nós acessamos o perdão, a reconciliação, a graça e a justificação em Cristo por meio do arrependimento e a fé no Filho
de Deus. Então, era essa palavra que nós queríamos trazer aos seus corações nessa tarde de hoje, e a minha oração é que o Senhor possa colocar em nossos corações a convicção do quanto Ele nos ama. E eu queria dizer para você hoje que, se você não se sente amado pelas pessoas, saiba que Jesus ama você. Tem muitas pessoas que estão distantes do caminho do Senhor e acham que Deus não vai recebê-los, mas a palavra do Senhor nos mostra que Cristo está de braços abertos para nos receber. No entanto, Ele transforma a nossa vida quando Ele nos recebe. Por isso que, segundo aos Coríntios 5:17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se você hoje quer uma nova vida, corre para Cristo, porque Cristo quer transformar o teu caráter. Se você hoje quer experimentar o amor de Deus, corre para Jesus em arrependimento e em fé no Filho de Deus, porque Jesus está de braços abertos para você. Por mais que as pessoas elas rejeitem, elas acham que para você não tem jeito, a palavra do Senhor nos mostra que tem jeito sim, porque Jesus é a nossa esperança, porque Jesus é o perdão, Jesus é a nossa reconciliação. No entanto, se você for aos pés dele, ele vai te transformar, ele vai transformar o teu caráter, ele vai transformar a tua vida. Então vá até os pés de Cristo, corre para a cruz em arrependimento e em fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez em seu lugar. Reconheça sua condição falha, pecadora, e deposite a sua fé naquilo que Jesus Cristo fez em teu lugar na cruz do Calvário. Então era essa a mensagem que a gente queria trazer aos seus corações, e que Deus possa fortalecer essa verdade em seus corações e fazer com que ela frutifique em suas vidas. Em nome de Jesus e amém.